Olá, estamos agora na sequência da palestra que vem tratando sobre a abominação da desolação. Essa é a de número 3 dessa série. Hoje eu focalizo um tema muito interessante, como os demais, e sério, muito sério inclusive. O sistema financeiro e monetário se impõe globalmente como Deus. Não escutou mal, não. Ele se impõe como Deus. E elimina do mercado quem não o adora. Quem não adora o sistema monetário e financeiro, ele elimina do mercado. Jesus previu a vinda, tanto a vinda desse monstro, como vinda esta marcada precisamente quando ele se coloca, se impõe como Deus, colocando-se no lugar santo, que é o termo que Jesus usa. Vamos ver isso. Então, no contexto histórico mais amplo, global, a assim chamada abominação da desolação, isto é, o sistema monetário e financeiro autônomo. Ele, quando passou a ser desregulamentado, nas décadas 70 e 80, na realidade ele passou a ser autônomo e unificado em rede global. Ele e as desgraças que ele cria, na realidade, incidem tanto sobre o trabalhador brasileiro, sobre o povo em geral, como sobre os trabalhadores e os povos do mundo todo. Sobremodo, o maior peso da opressão é sobre os povos dos países periféricos ao centro motor do sistema capitalista. Países periféricos são os países subdesenvolvidos como o Brasil, né? E está sendo subordinado ao centro motor, ao centro dinâmico do sistema capitalista, que constitui hoje Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, França e outros. É oportuno lembrar, o Jesus histórico previu que a emergência da abominação da desolação atingiria, por ocasião da sua segunda vinda, o lugar santo. Está lá no texto em que Jesus prevê a vinda desse sistema financeiro e autônomo dessa forma. Lugar santo, ou seja, quando atingiria o seu ápice, né? O seu auge. Isto é, a abominação da desolação, seria adorada incondicionalmente. As pessoas às vezes estranham esse termo, né, que Jesus usa, né, adorada, mas é uma adoração por temor e por incondicional. Hoje você não tem como fugir do sistema financeiro, né? Vamos ver isso mais à frente. Isso ela seria adorada incondicionalmente e por temor, em razão do grande poder e da opressão que a abominação da desolação, junto aos seus guardiões, ao exemplo dos Estados Unidos, Alemanha, França e outros, do grande poder de opressão que a abominação da desolação exerceria, como hoje está exercendo, sobre os indivíduos em geral, e em particular sobre os segmentos pobres trabalhadores. Hoje, ela já se encontra no lugar santo. E assim oprime e causa muitos sofrimentos e males sobre os povos. O pior é que a abominação da desolação, ou seja, o sistema monetário e financeiro unificado, autônomo e unificado globalmente, vem conduzindo a humanidade, o pior de tudo, para uma ruptura no processo econômico, político, social. Ou seja, um caos social e ecológico
sem precedentes na história da humanidade, conforme Jesus previu que ocorreria por ocasião da sua segunda vinda. Diz ele: quando, portanto, virdes a abominação da desolação de que fala o profeta Daniel, instalada no lugar santo, que o leitor entenda. Já expliquei, o lugar santo, realmente, hoje é adorada incondicionalmente e por temor, mas é adorada, né? Todo mundo quer um empréstimo, todo mundo não pode viver sem um dinheiro, né? Senão você está fora do mercado. Então, continua Jesus falando: ai daquelas que estiverem grávidas e estiverem amamentando naqueles dias, pedi que a vossa fuga, pedi a Deus que a vossa fuga não aconteça no inverno ou num sábado, pois naquele tempo, que é o tempo de hoje, haverá grande tribulação, tal como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tornará a haver jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma vida se salvaria. Mas, por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados, que são os dias de hoje. Isso está lá em Mateus 24, 15 e também 19, 22. Queira ver. Do modo que indiquei, a miséria abominável e desoladora criadas pelo sistema financeiro e monetário, então devem ser postas na conta do sistema da dívida, como uma estudiosa desse monstro, chamada Maria Lúcia Fatorelli, prefere chamar o esquema operado pelo sistema monetário e financeiro desregulamentado, ou seja, autônomo e unificado em rede global sobre os países periféricos. E também sobre os trabalhadores pobres dos países que integram o centro motor do sistema capitalista. A rede financeira e monetária atinge, a global atinge, envolve, submete o indivíduo trabalhador nas suas mais simples e remotas situações. Os aposentados, coitados, pensionistas, trabalhadores em lugares mais remotos do planeta, etc. A abominável e desoladora rede financeira e monetária atinge, assim, os trabalhadores através dos meios de comunicação, internet, satélite, telefonia, transportes, agentes financeiros, aparelhos do Estado contribuem para isso, etc., que interligam tal rede globalmente. Ela está completamente interligada por todos os sistemas viáveis para tal. No modo apontado, que acabei de apontar, o sistema monetário e financeiro em rede global pode ser chamado de mundo do dinheiro. Mundo do dinheiro é uma expressão que Marx usa ao estudar mercadoria. Mundo do dinheiro porque o dinheiro também é uma mercadoria, né? Então é o mundo do dinheiro, ou seja, esse mundo do dinheiro, ou o sistema financeiro, hoje, né, articulado globalmente, né, ele pode ser chamado como a imagem no sentido de equivalente em valor da grande rede global de mercados macro-regionais, né? Assim como o dinheiro é o equivalente em valor a uma mercadoria dentro de uma perspectiva simples ou microeconômica, né? O sistema monetário e financeiro, ele é a imagem, o equivalente em valor do grande rede global de mercados macro-regionais. Uma análise mais complexa e macroeconômica, né?
Então vejamos. O sistema monetário e financeiro em rede global também merece o codinome, portanto, de abominação da desolação, porque é esse monstro que Jesus previu, que voltaria a desenvolver, porque ele já esteve em outros lugares. Por exemplo, quando Jesus cita, ele cita outras situações, ele está se referindo à ocorrência desse fenômeno em outras situações, né? Por exemplo, no caso, especificamente, ele fala do Daniel, no profeta Daniel, que no contexto do profeta Daniel, que era o contexto do Império Macedônio, os reis do Império Macedônio eram detentores, proprietários dos bancos da época, né? Do sistema financeiro e monetário. Eles imprimiam suas moedas, então esse sistema oprimia todos os povos em cada um dos setores do sistema do Império Macedônio, ou helenístico, outro chama de helenístico. É uma característica muito interessante que um historiador muito importante observou, né, que a característica do sistema financeiro, não só da economia dessa época do Império Macedônio, só encontra paralelo na Idade Moderna, sobretudo nessa última fase da Idade Moderna. Então, o sistema monetário e financeiro em rede global também merece o codinome de abominação da desolação, pois, além dele causar muitos e grandes males à humanidade, ele vem se impondo como um Deus onisciente e onipotente, porque ele atinge os lugares mais remotos, a situação mais simples de um trabalhador, de modo que ele dita os rumos da humanidade e, entre aspas, mata, ou seja, aliena, elimina do mercado todo indivíduo que não se submete a ele e não o adore como Deus, cujo espírito se chama Mamon, o Deus do dinheiro e das riquezas. Somente um pequeno número de pessoas pode desfrutar, através da abominação da desolação, ou seja, do sistema monetário e financeiro, das riquezas propiciadas pelo espírito de Mamon, que é o mesmo espírito do capitalismo e da ética protestante. Aquela noção nojenta, inventada por Lutero, né? Ou seja, trabalho por devoção, né? Que Lutero, Abaddon, ou seja, o tipo criou, ou seja, o tipo inflexível de racionalização da vida voltada de modo doentio, doentio para a maximização da produção, do consumo em modo insaciável, né? Espírito esse que condicionou notadamente o modo de produção, tornando hoje o que chamamos de capitalista, né? Então, o modo de produção capitalista está completamente condicionado por esse espírito maldito, né? Que é o espírito, a ética protestante, né? O tipo de racionalização voltada para a produção e o consumo insaciáveis, né? Que é dotado, o modo de produção capitalista, por sua vez, é dotado da insigne capacidade de produzir enorme volume de capital. Coisa incrível, né? É uma capacidade enorme. Esse modo de produção capitalista, claro, tem vários, não vamos entrar nos motivos, né? Mas ele explora o trabalhador, a cooperação entre os trabalhadores na produção e várias outras formas.
que é o salário, né, apertado do trabalhador e tudo mais. E é dotado de capacidade enorme de gerar capital. E que é representado na figura da segunda fera, a que sobe no mar, lá no livro Apocalipse. A segunda fera, quem gosta de ler esse texto do Apocalipse, ela está lá no Apocalipse capítulo 13, versículos 11, 14. Então, essa é a segunda-feira, é precisamente o modo de produção capitalista, não só o modo, é o processo de produção capitalista que se desenvolve, então, na Idade Média. Notadamente, vai tomar mais corpo através da Revolução Industrial. Primeira, segunda e daí por diante. Vai se tornando mais complexo. Depois, toda produção, segundo o modo de produção capitalista, acabou submetida gradativamente, em razão da enorme capacidade de gerar capital e da ganância dos banqueiros, o olho grande dos banqueiros nas indústrias, no processo de produção de modo geral. Né? Então ele acabou sendo submetido ao sistema monetário e financeiro, ao sistema bancário, né? O qual ainda não estava, naquela época, plenamente desregulamentado, nem unificado globalmente. Desse jeito, o espírito ou o tipo inflexível de racionalização da vida próprio do modo de produção capitalista se estendeu, se transmitiu, ou se comunicou ao sistema monetário e financeiro. Ou seja, à medida que o sistema financeiro abocanhou as fábricas, o modo de produção capitalista, a ética protestante, o espírito capitalista, a forma do sistema, o tipo de racionalização sistemática, tudo em cima de cálculos, de contábeis, ele se estendeu para o sistema monetário e financeiro. Assim, o espírito, ou tipo inflexível de racionalização, propiciou a esse sistema alcançar, nas décadas 70 e 80 do século passado, o apogeu, e a se tornar desregulamentado, isto é, autônomo e unificado globalmente. Quando falo autônomo, né, desregulamentado, ele torna-se autônomo. Ou seja, ele é que determina o modo de operar. Né? Então, não tem humanidade nenhuma nisso. É esse sistema que é impessoal, é uma instituição coletiva, né? Ou instituição social, como queira chamar. Ele é um monstro que domina a humanidade e explora de uma forma violenta, nojenta. Nessa direção, o anjo de Jesus esclareceu acerca do contexto da sua volta. Diz ele. Foi ler. Esse ler é ao modo de produção capitalista. Né? Dado também o poder de comunicar espírito à imagem da fera. Imagem significa aqui equivalente em valor. E fera significa a primeira fera, não a segunda. Não é o modo de produção capitalista que ele está se referindo. Mas a primeira fera, né, que está em Apocalipse 13, 15a. Isso é, a que sobe do mar. Ou seja, a grande rede global de mercados que se inicia lá em torno de 1500, com as viagens ultramarinas, a formação de grandes impérios coloniais, ali inicia. Né? Ali está iniciando já essa grande rede global, ou seja, a imagem, a primeira fera, né? Que é a que sobe do mar. O mar está simbolizando aí o grande mercado.
né? Na mesma direção, o anjo de Jesus esclareceu ainda a respeito do contexto da sua volta, quanto à capacidade de ditar normas impositivas, ou seja, da abominação da desolação, ou sistema monetário e financeiro, a grande capacidade que ele desenvolveu de ditar normas impositivas, né? Ou seja, de falar, entre aspas, mas ele dita as normas, né? Ele usou essa metáfora, que o sistema financeiro e monetário adquiriu ao assimilar o espírito ou o tipo inflexível de racionalização, capacidade de ditar normas impositivas que o anjo de Jesus representou através da figura de linguagem que chamamos de personificação ou de prosopopeia, ao atribuir ao sistema financeiro falar, ditar normas impositivas, né? Então diz lá o texto, de modo que essa imagem se pusesse a falar. Está em Apocalipse 13, 15b. Então é a continuação do texto. Eu estou vendo ele por partes, vai ficar mais fácil de entender, né? Então, folhetados também comunicar ao processo de produção capitalista, né, que já carregava contigo a ética protestante, e de comunicar espírito a imagem da fera, né? Ou seja, já expliquei, a imagem da fera é a equivalência em valor, o sistema monetário e financeiro enquanto equivalente em valor do grande rede global de mercados, né? Então, do modo que essa imagem pusessem a falar, né? Então, é uma figura de linguagem essa aí, né? Personificação, né? Que se chama. Então, ele passa a falar, ele passa a ditar normas, as normas impositivas, você não tem como fugir delas. Ainda na mesma direção, onde Jesus esclareceu a respeito do contexto da sua segunda volta, quanto à capacidade do sistema monetário e financeiro, ou seja, a abominação da desolação, em rede global, excluir do mercado todo indivíduo que não o adorar. Quem não adora o sistema monetário e financeiro está excluído do mercado. Ele exclui esses indivíduos, descrentes e insubmissos a ele, seja do mercado de trabalho, seja de qualquer outra forma de mercado relativa às demais mercadorias, né? Então, se você não adora o sistema financeiro, se você não vai usar o dinheiro, a moeda, você não encontra trabalho, trabalha com moeda, né? Mas todo o sistema, cartão, todo esse esquema que eles inventaram para prender o inimigo a eles, né? Submeter e fazê-lo adorar, né? Você quer empréstimo? Você tem que pegar com ele. Então vamos lá. Então diz ele, se referindo à capacidade que ele tem de se estar no lugar santo e de excluir todos que não o adorar, né? Então diz Jesus, e fizesse com que fosse morto, entre aspas, alienado ou excluído do mercado, né? Todo aquele que não se prostrasse diante dela, né? A imagem da besta, né? A imagem da besta, aqui sabemos que é o sistema monetário e financeiro, que Jesus chama por um aspecto de abominação da desolação. Eu vou explicar, talvez não nessa, mas na outra palestra. A abominação da desolação, ele se refere à época de Daniel, ressaltando aí os males, grandes males que esse monstro causa, o sistema monetário e financeiro, né? E ele chama também, além de abominação da desolação, e imagem da besta. A imagem da besta é uma linguagem mais técnica,
ele está se referindo ao sistema monetário e financeiro no contexto do mundo das mercadorias. Né? O dinheiro como o mundo da mercadoria dinheiro, né? Ou seja, o sistema monetário e financeiro. Ele é a imagem do outro mundo das mercadorias, que são as mais outras mercadorias, que é o grande mercado global. Então, o sistema monetário global e financeiro global é o equivalente de valor do grande mercado global das demais mercadorias. Dinheiro também é mercadoria. Então, a grande massa social é oprimida e vive na carência. Situações essas impostas pela abominação da desolação. Ainda que os membros dessa massa carente também adorem, por opressão e temor, essa abominação, Mamão é o espírito do capitalismo que guia o Deus sistema monetário e financeiro. Ambos são cruéis e sanguinários. Ainda que a massa da população adore, né, que precisa dele, né, e por temor ele adora, todo mundo quer um empréstimo, quer dinheiro, todo mundo quer dinheiro. Então você quer o sistema financeiro, você adora, né? Mas só uma minoria que se beneficia, né? A grande maioria é oprimida precisamente por esse sistema que ela adora. Então, eles são cruéis. Tanto a abominação da desolação, ou seja, o sistema monetário e financeiro, enquanto Deus, né? Deus, entre aspas, né? E o seu espírito, que é Mamão, o espírito do capitalismo. Mamão é o Deus do dinheiro e da riqueza. Enfim, o espírito do capitalismo foi comunicado pelo modo capitalista de produção ao sistema monetário e financeiro. Assim, o sistema financeiro desenvolveu espírito próprio e a possibilidade de atingir o seu auge. Quer dizer, o tipo de racionalização da vida voltado de modo doentio para a maximização da produção, do consumo, da acumulação de capital insaciável, né, possibilitou ao sistema monetário e financeiro se desregulamentar, ou seja, se tornar autônomo e a se unificar em rede global. Assim, dotado de espírito próprio, o sistema monetário e financeiro global, enquanto a imagem ou equivalente em valor da grande rede global de mercado passou a atuar em diversos sentidos. Ele desenvolveu espírito próprio, né? Ele é autônomo, é desregulamentado, ele tem espírito próprio, ele dita regras, ou seja, fala, e assim por diante. Todas essas simbolismos que Jesus utilizou, muito bem. Ajuda a entender as coisas, só sem entender as figuras de linguagem. Então, por um aspecto, tal sistema desenvolveu a capacidade e passou a falar, isto é, a ditar normas impositivas sobre a sociedade globalizada. Passou também a atuar no sentido de que seja, entre aspas, morto, ou seja, excluído da grande rede global de mercados macro-regionais, todos os indivíduos que não se prostrassem diante dele para o adorar, notadamente por temor, como já expliquei, já que cada indivíduo se encontra dominado coercitiva e incondicionalmente ao sistema monetário e financeiro, unificado globalmente, ou seja, a abominação da desolação, pois sem dinheiro e sem financiamento, torna-se quase impossível ao indivíduo sobreviver, já que ele se encontra inserido na bestial grande rede global de mercados macro-regionais. Então, vamos rever o texto em tela. Agora, na íntegra, nós vimos aos pedaços, né? Então, foi-lhe, esse lhe, né?
o modo de produção capitalista, como já explicamos, eu carregava com ele a ética protestante, né? O espírito capitalismo, tipo de racionalização monstruosa que já falamos. Foi-lhe dado também comunicar espírito à imagem da fera, né? Espírito, autonomia, né? Ele é autônomo hoje, desregulamentado. Imagem significa aqui equivalente em valor, né? Imagem equivalente em valor da fera. A fera significa a primeira fera, isto é, a que sobe do mar, ou que simboliza aí a grande rede global de mercados macro-regionais, e que se inicia lá em 1500, com as navegações ultramarinas, formações de grandes impérios, e dali foi se expandindo, se alicerçando mais, mas ele inicia ali. Por isso que ele começa a falar por essa rede. Por essa rede é isso aí, dessa primeira fera. Então, diz lá o texto, de modo que essa imagem se pusessem a falar, quer dizer, a ditar normas impositivas, e fizesse com que fosse morto, entre aspas, né, alienado, excluído do mercado, todo aquele que não se prostrasse diante dela para a adorar, né, a imagem da besta, isto é, o sistema monetário e financeiro. Se você não adorar o dinheiro, não adorar tudo que ele oferece, cartão de crédito, toda aquela porcaria, você está excluído do mercado de trabalho e de qualquer tipo de mercado. Conclusão, não há inclusão social para o indivíduo submisso ao sistema monetário e financeiro. Esse indivíduo tem que viver à margem da sociedade, em que a abominação da desolação impera como Deus. Essa palestra é muito interessante, como vocês viram, né? Quem quiser conhecer, entender o Apocalipse, né? Aproveita, porque eu estou abrindo brechas para o entendimento do livro Apocalipse. Se houver oportunidade impressa, eu devo trazer uma tradução dele, uma decodificação dele. Mas eu estou botando pressa para a pessoa entendendo alguns textos, dali você começa a observar os outros textos por essa brecha e você vai te ajudar a entender também esses outros aspectos, essas outras partes, né? Então eu fico aqui, né? Agradeço a atenção de vocês e sempre desejando justiça e paz para todos nós.